Tudo bem com você? Eu sou o evangelista Edilson, tenho capelania geral. O que é capelania geral? Eu sou professor de capelania. Nesse vídeo, quero comentar com você a respeito de Martinho Tols. Você já ouviu falar? Você conhece a história de Martinho Tols? Não? Vamos aprender. Ele seria o pai da capelania. Para a gente entender a história, que Martinho, ele era um romano, mas estava na França em uma guerra, e em um dos dias ou noite que ele estava caminhando com o seu cavalo, naquele dia estava um dia chuvoso, um dia difícil, e ele veio passando e reparou que existia uma pessoa ali, certamente um morador de rua. Ele estava com frio, tremendo, e estava caindo uma chuva. Martinho, nesse momento, ele resolve descer do seu cavalo, ele resolve arrancar a sua espada de sua bainha, e naquele momento ele corta a sua capa no meio. Ele era um sargento, e naquela época o sargento ele tinha uma capa para identificação também pela chuva que estava ali, estava o protegendo. E nesse momento ele rasga sua capa no meio com a sua espada, ele cobre o rapaz com aquela metade da capa, e com a outra metade ele se cobre, monta no seu cavalo e continua a sua viagem. A história vai dizer que naquele mesmo dia, Martinho vai dormir, e no seu sonho ou em uma visão, ele agora vai receber o chamado do Senhor. Isso mesmo, o chamado do Senhor Jesus. Naquela visão, o Senhor Jesus aparece para ele, e o Senhor Jesus diz que ele não ajudou um morador de rua, que ele não ajudou aquele rapaz com frio, mas ele ajudou o próprio Jesus. E quando Martinho começa a observar o que Jesus está falando, ele percebe que Jesus estava com uma capa em sua mão, e essa capa era justamente a metade da capa que ele tinha tirado para dar para um morador de rua. Aquilo ali impactou tão forte Martinho, que diz a história que daquele momento Martinho já tinha vontade de servir o Senhor, e naquele momento ali ele resolve entregar a sua vida completa agora para o Senhor Jesus. É nesse momento que toda a cidade observa a conversão de Martinho, e Martinho agora passa-se a se tornar um cristão. Enquanto Martinho continua servindo ao Senhor, diz a história agora que Martinho ele vai falecer. Quando ele falece, toda a cidade já conhecia a história dele, toda a cidade já conhecia aquela história da capa. Esse homem morava na cidade de Tols, e toda a cidade conhecia ele, e por onde ele passava, todo mundo falava: esse aí é o Martinho de Tols, porque aquele feito foi soprado por todos os lugares. Diz a história agora que quando ele falece, as pessoas pegam a metade da capa que sobrou com ele, levam para dentro de uma igreja e fazem um altar para aquela capa. E aquela igreja passa a se chamar Igreja da Capa. Com o passar do tempo, diz a história também que por alguns anos depois aparece um rei, o rei da França, e o rei da França resolve pedir para a igreja aquela capa de Martinho. A capa de Martinho vai agora para a guerra. E no meio da guerra, o rei e os soldados eles têm uma ideia. E qual que era? Passar aquela mensagem da capa para os soldados. Isso mesmo. Então eles montam ali alguns
soldados, eles preparam alguns soldados que poderiam mudar a história dos outros soldados, sabendo que alguns soldados, quando eles iam para a guerra, quando eles iam para a luta, alguns, quando voltava, não conseguia voltar com a mesma mentalidade. Era tanto tempo em combate, tanto tempo em batalha, que a sua mentalidade era transformada. E ele não conseguia mais viver como um ser humano normal, de tanta morte, de tanta dificuldade. Alguns voltavam sem algumas partes dos membros. Então, o que acontece? Eles montam pessoas especializadas para cuidar daqueles soldados. Pessoas que iam trazer palavras de motivação, pessoas que iam ajudar os soldados naquela hora difícil e até mesmo ajudar as famílias quando perdiam os seus parentes na guerra. É nesse momento agora que é feito também agora no exército, é montado em toda a guerra onde eles iam. Eles montavam ali uma capela, e nessa capela era onde era preparada as pessoas a qual ia cuidar desses soldados que sofriam com a guerra. Nesse momento de agora, a história vai dizer que todos os países começam a adotar essa ideia, porque eles percebem que essa ideia é muito boa de ajudar soldados a entender que a guerra acabou, a ajudar famílias que acabou perdendo os seus parentes ali na guerra. Então esses homens eram preparados psicologicamente para poderem confortar a família, para poderem trabalhar na vida dos soldados e ajudar da melhor forma. Nesse momento de agora, como eles fazem uma igreja ou um povo que era preparado por uma capela, eles começam a chamar agora de capelania. E com o tempo, quem fazia capelania agora é chamado de capelão. É no ano de 1776, pessoas preparadas como chamada capelões para trabalhar no meio do exército, ajudando aqueles que precisavam de uma palavra, aqueles que precisavam de uma motivação, ou aqueles que precisavam de uma mudança psicológica. Eram os lugares que o capelão poderia trabalhar. Com a lei agora de 2000, o capelão agora ele pode trabalhar em presídios, em colégios, em universidades, em escola, em hospitais, com trabalhos sociais, em todos os ambientes que forem necessários, também em juntas militares, em quartéis militares, todas as áreas aonde precisar, ao que alguém precisasse de um apoio, de uma conversa, de uma oração, de uma motivação, teria alguém ali especializado, isso mesmo, especializado agora também com uma lei, o apoiando ali, o governo o apoiando para que ele possa trabalhar. É interessante que essa lei também, ela não diz que o capelão ele iria tirar algum proveito ou ele poderia ganhar, logicamente que alguns agora, com o passar do tempo, algumas escolas particulares têm procurado capelões para que eles possam auxiliar ali, ajudando os alunos, ajudando as crianças a entender, os adolescentes a entender algumas coisas que eles passam e às vezes eles ficam tão turbulentos. Então algumas escolas particulares têm procurado capelões, como algumas juntas militares também, dependendo do curso que você faz ali, você consegue entrar ali e você recebe um benefício, mas nós como cristão, eu como cristão, você que está assistindo, se for cristão ou não, nós fazemos essa obra voluntária, tá bom? A obra da capelania é para ajudar as pessoas, aonde? Nos hospitais, como eu falei, pessoas que estão lá desenganadas, pessoas que estão lá abatidas. Nós sabemos que no hospital tem muitas pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas desanimadas. Então nós entramos em presídio, onde sabemos que
o inimigo acaba trabalhando muito ali na mente das pessoas. Muitos entram lá e não era tão ruim daquele jeito. Lógico que entrou lá porque fez alguma coisa que não era certo para a lei. Ele acabou afligindo a lei. Foi para aquele ambiente. Mas naquele ambiente, pessoas com mentalidades malignas acabou trabalhando na mente deles e acabou mudando mais ainda. E agora eles estão com a mente muito mais transformada para continuar fazendo mal. É nessa hora que agora o capelão ele vem com a mesma ideia de Martinho. Isso mesmo. A gente vem com uma capa espiritual para ajudar aquele que está precisando. Aquele que está na chuva, está se molhando e não está entendendo porque ele está se molhando. Aquele que está tremendo de frio e ele precisa de um apoio. Então nós vamos ajudar. Nós como capelão, nós temos que colocar essa ideia ou esse pensamento de Martinho, de por mais que a nossa viagem já está programada, parar, descer do cavalo, ajudar aquele que precisa de ajuda, assim como está em Lucas capítulo 10, o bom samaritano, como Jesus diz também em Mateus capítulo 25, sobre eu tive fome e não me deste de comer, e você conhece essa história. Então nós precisamos ajudar o próximo. A ideia do capelão é que ele possa auxiliar o próximo. Auxiliar como, Edilson? Auxiliar naquilo que for preciso. Então nós, capelão, nós temos que ter essa mentalidade. Se a pessoa precisar de alimento, nós vamos correr atrás e vamos arrumar o alimento para ela. Se a pessoa precisar de um dinheiro para pagar uma conta, então nós vamos correr atrás, porque assim aconteceu lá com o bom samaritano, né? Ele cura, ele toca nas feridas daquele homem machucado, ele passa um óleo nele, ele leva esse rapaz para uma estalagem, ele paga os remédios que foram dados para aquele rapaz e ele deixa mais um valor para que se pudesse, se precisasse gastar mais, aquele valor ia cobrir, ou se precisasse ainda ele ia passar de volta e pagaria o que faltou. Então a ideia do bom samaritano, como a ideia de Martin Stolz, é a ideia que Jesus deixou para nós, né? Jesus, você vê que ele prega nas igrejas, muitas vezes ele prega na igreja, mas a maior obra de Jesus era dentro de lares, era nas ruas, era nas praças, era onde tinha um povo precisando, Jesus parava. Primeiro, o que Jesus fazia? Jesus trazia uma palavra para eles, depois Jesus o alimentava quando precisava de alimento, Jesus curava quando precisava de cura, Jesus trazia uma palavra motivacional quando precisava de motivação, quando precisava de correção, Jesus corrigia. Então nós como capelão, nós precisamos fazer essa mesma obra, tá bom? Nós temos que ter essa ideia de Martin Stolz. A ideia, nós temos que ter essa ideia do bom samaritano, e nós temos que ter essa mentalidade de Jesus, já que se chamamos de cristão, né? Então nós precisamos auxiliar, nós precisamos ajudar o próximo naquilo que for necessário, tá bom? Lógico que também temos na Bíblia, quando Jesus usa Oséias lá por 3 vezes, Oséias vai buscar uma mulher e a mulher não quer ficar com Oséias. E aí Deus fala, então deixa para lá, porque ela não quer mudar. Essa mulher era uma prostituta e ela não quis mudar. Nós temos também Paulo falando com o Tito, por 2 vezes você corrige, na terceira você abandona. Então, nós temos ali uma limitação que foi colocada também. Nós precisamos saber se a pessoa quer ajuda ou ela quer sugar a gente. Então preste atenção, se a pessoa precisar de ajuda, nós como capelão, nós precisamos ajudar, nós precisamos auxiliar, precisamos orientar eles da melhor forma que for preciso. Mas se a pessoa estiver abusando da sua vida, meu irmão, então saia disso aí, porque não vai adiantar. Você vai acabar se desgastando. E deixa eu terminar o vídeo contando essa história, para você entender. Segundo a ciência, você pegar uma pessoa com uma mentalidade difícil de lidar, e você passar 6 meses cuidando dessa pessoa, e ela não quiser mudança, e ela não melhorar,
com 6 meses já não é uma pessoa que está doente, é duas, porque você passa a ficar igual àquela pessoa. Então entenda, você não pode ficar a vida toda ali preso numa pessoa que não quer ajuda, tá bom? A gente faz o possível para auxiliar a pessoa, mas se você perceber que ela não quer ajuda, então você sai e vai ajudar aquele que quer de verdade ajuda, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então hoje eu contei para você a história de Martinho Stolz, ou o capelão, o primeiro capelão da história, ou aquele que fez a história da capelania, tá bom? Para que possamos cada vez mais e mais aprender a história da capelania. Logo após eu vou fazer um vídeo sobre capelania hospitalar, tá bom? Então nós vamos orientar aqui da melhor forma possível. Espero que você veja o vídeo até o final. Também eu vou pedir para você que, se você está aqui até agora vendo esse vídeo, que você possa deixar a sua mensagem aí, também curte, tá bom? Compartilhe com pessoas que precisam dessa orientação, para que possamos crescer. Crescer como, Edilson? Crescer fazendo a obra do Senhor, crescer fazendo o ID do Senhor, crescer fazendo a vontade do Senhor, que é ajudar aqueles que estão necessitados. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus.